Olá pessoal, então hoje estamos entrando na nossa aula 19. Eu só queria retificar com você uma coisinha bem simples. Na apostila de você está aula 19, Renascimento Cultural 2, e na aula 20, Renascimento Cultural 2. Então hoje é Renascimento Cultural 1. Só uma retificaçãozinha ali na apostila de vocês, beleza? Moçada, hoje é um tema super clássico de vestibular, que é o renascimento cultural. Um termo que por si só já é bastante questionável, né? Por que renascimento cultural? A ideia de renascimento traz três tempos, né? Se você está renascendo, é porque você nasceu, morreu e renasceu. Então já é um termo preconceituoso. O que nasceu, morreu e renasceu? A cultura. Então a cultura teria nascido com os gregos, morrido na Idade Média, aquela visão super deturpada e hoje hoje não aceita, né? Nem questionável, ela não é aceita. A ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas. Então você tem um período de trevas, supostamente vivido pelo homem moderno, e aí vem o renascimento cultural. Ou seja, a cultura renasce, e cultura a gente sabe que não renasce. Todos os povos têm cultura, todos os povos se manifestam culturalmente. Então é um termo que por si só já é um termo equivocado, preconceituoso, mas é um termo criado pelos homens da época, tá? Pelos pensadores da época. Então, na verdade, ao entrar no período moderno, se entendeu, lá pela metade final do moderno, se entendeu que a Idade Média era uma idade de trevas, o que não era, tá, pessoal? Hoje não se aceita. Se aparecer na prova algo do tipo, a Idade Média já foi vista como a Idade das Trevas, aí tá correto. Mas não hoje o homem, o ser humano contemporâneo, estudioso contemporâneo, não pode chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Beleza? Então, a palavra renascimento indica a ideia de que a cultura nasceu com os gregos, morreu na Idade Média feudal medieval, ali na Europa, e renasceu com os modernos, ok? Turma, então, vamos voltar bem rapidinho para a nossa pirâmide, né, tradicional. A gente já está acabando de trabalhar com ela. Ó, aqui você tem a queda do Império Romano em 476, tá? Aí você tem aqui, ó, em 843, o fim do Império Carolíngio. E aqui, turma, vou botar o ano dela, tá? 1096, a primeira cruzada. Às vezes aqui aparece 1095, não tem problema. Aqui 1095 foi o ano de convocação da cruzada, mas eles vão em 1096, tá? Então aqui, ó, você tem os patamares e você tem finalmente o final da Idade Média, que é a queda de outro império, o Império Bizantino. Então, ó, Império Romano, Império Carolíngio e Império Bizantino, beleza? Essa pirâmide, pessoal, sou eu que monto, tá? Porque muitos colocam a baixa Idade Média do século 13, 14 em diante. Eu amplio para as cruzadas, tá? Então, cruzada, para mim, é o marco definidor. Aí, turma, em termos de pensamento, que é o que nós vamos trabalhar hoje, em termos de pensamento, lembra que isso aqui é Santo Agostinho, a alta Idade Média, e a baixa Idade Média é Santo Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, tá? São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino lança a escolástica, e é aqui que nascem as universidades. Então a Universidade de Paris, a Universidade do Porto, Montpellier, Salamanca, Oxford, elas nascem aqui, tá? Justamente dentro desse novo momento, dessa nova perspectiva filosófica, que é a escolástica. Lembra que escolástica vem de escola, que está vinculado a Aristóteles, tá? O filósofo Aristóteles. E muitas vezes esse período aqui, turma, é definido como um período tomista. Tá? Tomista de quê? De São Tomás, tá? Tomista de São Tomás de Aquino, ok? Então, as universidades nascem aqui. Galera, todas as universidades, todas são da igreja, estão vinculadas à igreja, e dentro das universidades nasceu a quarta filosofia medieval, que é o humanismo. Tá? Por que eu falo quarta? Aula anterior, lembra? Cultura medieval. Então você viu aqui, ó, patrística, Santo Agostinho, tá? São Tomás de Aquino e finalmente o humanismo. Então o humanismo, moçada, é a quarta, podemos dizer assim, é a quarta
vertente filosófica da Idade Média. Tá? Então aqui você tem o humanismo, beleza? O humanismo nasceu dentro das universidades, que eram todas da igreja. Aí você se pergunta, professor, mas o humanismo nasceu dentro das universidades que estão dentro da igreja. E o humanismo vai acabar lançando paradigmas contrários ao pensamento da igreja. Exatamente. Tá? É que você não tem como segurar o pensamento humano. Mesmo você estando dentro de uma igreja, uma universidade, vinculada à igreja, o pensamento humano ganha liberdade. Então o humanismo nasce dentro das universidades que são da Igreja Católica. Beleza? Turma, então vamos ao Renascimento, que é um tema, como eu falei, super cobrado, super exigido, super importante. Vou apagar a nossa luz aqui para ficar mais claro para você, ó, que beleza. Renascimento cultural, então, pessoal, é aquele período onde você tem novos paradigmas da cultura, do pensamento, da filosofia, da ciência, tá? Que vai envolver a Europa, literatura, artes plásticas e por aí vai, ok? Galera, vamos conhecer então nessa primeira aula as transformações que a Europa vivia naquela baixa Idade Média. Lembrando, turma, na prova da UFSC, por exemplo, nas últimas 15 provas, foram 15 questões de baixa Idade Média. Nas 15 questões teve um item que se referia à Alta Idade Média, tá? Então isso aqui é um grande tema para a Idade Média. A gente sempre tem uma questãozinha de Idade Média, tá ok? Então, turma, a Europa passa por profundas transformações, como, por exemplo, tudo vem da Cruzada. Tudo vem das Cruzadas. Renascimento comercial e urbano, que a gente já viu. Olha lá, surgimento da burguesia, tá? Surgimento da burguesia. E aqui, ó, a gente tem a formação dos estados nacionais, dos países. Então aqui você tem a formação de Portugal, depois da Espanha, posteriormente Inglaterra, França. Então são 3 transformações, na verdade 4, muito emblemáticas da Europa: renascimento comercial e urbano, surgimento da burguesia e formação das nações, né? Dos estados modernos. O Estado moderno é uma coisa nova? Porque até então o que você tinha? Ou uma coisa ou outra. Ou você tinha grandes impérios, ou você tinha cidades-estado. Por exemplo, cidade-estado grega, Império Romano, tá vendo? Então você tinha grandes impérios ou cidades-estado. Aí, com a invasão bárbara, você criou pequenos reinos, mas eram reinos ainda muito efêmeros, reinos passageiros, reinos que estavam se estruturando, mas que viviam em guerra um com o outro, tá? Então agora você tem a formação dos países. Isso tudo se dá onde? Na Baixa Idade Média. Então a Baixa Idade Média, pessoal, é super importante para nós, tá ok? Seguindo então, turma, aqui ó, a gente tem, com essas transformações, guarde por favor esse termo, com essas transformações nós vamos ter novos protagonismos, tá? Então, por exemplo, os estados, as nações que não existiam, agora vão protagonizar ações. Olha só, a burguesia é a grande protagonista desse período, é a grande agente de mudança desse período, é a burguesia. E você sai do campo e do espaço agrário para desenvolver o comércio e o espaço urbano. Claro, moçada, isso leva em toda a Europa 500, 600, 700 anos. É um processo absurdamente lento, mas eu tenho que estar atento para essas mudanças. Então, moçada, com esses novos protagonismos, olha o que vai acontecer. Eu tenho então, ó, burguesia, espaço urbano, comércio e reis vão, ó, de uma forma ou de outra, incentivar o renascimento. Opa, faltou um S aqui, tá? O renascimento cultural. Aí nós vamos ter outra mudança super significativa, que é essa aqui, ó. Olha lá, as reformas religiosas. Ó, a reforma protestante, a reforma de Martinho Lutero, de Calvino, o anglicanismo, os anabatistas. Então, ó, profundas reformas religiosas. Aí você tem, ainda nessa relação, pessoal, a conquista e colonização da América. Muita gente questiona, né, esse termo,
a descoberta da América. A palavra descoberta pode até ser questionada, hoje até menos, tá? Mas para o europeu é um novo mundo, para o europeu é uma descoberta, para o europeu que está protagonizando essas mudanças, você realmente tem um novo pedaço de terra, tá? Que ele vai explorar da melhor maneira possível para ele, tá? Trazendo aí enormes prejuízos para índios e negros. E aí você tem o absolutismo e o mercantilismo. Então, turma, se você tiver clareza dessas transformações aqui, ó, tá muito show. É por isso que eu gosto de começar essa aula de renascimento com algo que raramente se comenta e raramente se coloca junto numa apostila, tá? Que são as transformações na Europa que levam a novos protagonismos, novos protagonistas e mudanças significativas. Pessoal, só aqui, ó, isso aqui mostra a perda de força da igreja. Cuidado, tá? Vamos relativizar. A igreja vai perdendo força? Vai. A igreja determinava o pensamento. Agora você tem uma corrente de pensamento que não sempre, muitas vezes se opõe à igreja. Aí você vai ter uma nova corrente religiosa. Olha o absurdo. Uma nova corrente religiosa, que é o protestantismo. O Papa perde força. Tá vendo? Aqui, ó, o rei se consolida, uma nova forma de ver a economia. E a América e a África, eu botei a América porque foi a mais visibilizada, mas a América, África e outros pedaços da Ásia passam a pertencer a nações europeias. Então essas transformações, gente, são fundamentais para você entender o que está acontecendo e poder pensar o renascimento. Beleza? Vamos lá então, moçada. Gente, nesse momento, nós vamos ter, ó, uma dicotomia importante. Nós estamos ainda em pleno mundo medieval. Só que elementos novos que anunciam os tempos modernos já começam a aparecer. Então, turma, você vai ter uma briga entre valores medievais, tá vendo? E agora, valores modernos. Você precisa ter essa clareza para entender a Idade Moderna. Então você vai ter essas duas mentalidades, essas duas perspectivas se enfrentando. Então, para o mundo medieval, o que era importante? Terra, né? Agricultura, ó, autossuficiência, igreja que mandava, nobreza, que era o grupo que administrava os feudos, né? E o teocentrismo, linha de pensamento no qual Deus é aquele elemento, né, aquele ser que determina todas as ações humanas. Aí, turma, no finalzinho da Idade Média, começo dos novos tempos, ó, as terras vão ser substituídas pelo dinheiro. Eu botei dinheiro porque causa um bom efeito didático, mas é o ouro e a prata, tá? A agricultura começa a perder força em termos de importância econômica e o comércio começa a ocupar espaço. A igreja, ela começa lentamente a perder espaço para a universidade. A nobreza é substituída pela burguesia e o pensamento teocêntrico é substituído pelo antropocêntrico. Turma, aula passada, aula 18, cultura medieval. Lembra o que você viu? Que na cultura medieval, na filosofia medieval, a verdade, ela era revelada. Você revela, você apresenta a partir dos estudos das Sagradas Escrituras a verdade. Então, para o homem medieval, a verdade já existe. Basta que eu leia as Sagradas Escrituras, interprete-as e possa compreender o mundo. Então, para o homem europeu feudal, tá? Para o homem europeu, a verdade, a ciência e a filosofia se dão através da, ó galera, revelação divina. Revelação. Para o mundo moderno, tá? A verdade, a ciência, a filosofia se dão através da investigação. Ó, então, revelação e investigação. Então, esse distanciamento é muito importante para você entender essa mudança. Pessoal, vou agora pedir para vir aqui rapidinho, só para a gente materializar. Só para materializar isso na nossa linha do tempo, tá? Só para você ver na linha do tempo como é que fica. Olha só, pessoal, aqui, ó, a verdade era produzida através da revelação. A partir da universidade e do humanismo, a verdade, ela é investigada.
E aí a época moderna, ela vai se concentrar aqui, ó, até a famosa Revolução Francesa. Então aqui você tem um período de apenas, só, é pouco, para a história é pouco, 300 anos, onde isso aqui, ó, se materializa com muito mais força. Então, pessoal, nesse período de Idade Moderna, mas lembra sempre disso. A Idade Moderna, ela tem um pezinho na Baixa Idade Média. Tá? Por exemplo, prova da UFSC de 2009. Cristóvão Colombo chegou à América na Baixa Idade Média. Gabarito, certo. Professor, mas Cristóvão Colombo chegou na Idade Moderna? Não, eu posso colocar a Idade Moderna e Baixa Idade Média. É a UFSC que botou Baixa Idade Média. É verdade, é no finalzinho daquela nossa linha do tempo. Outro importante, o renascimento cultural começa na Baixa Idade Média. Perfeito! Dante Alighieri, o grande Dante Alighieri, que produziu a Divina Comédia, está na Baixa Idade Média. Então, a Baixa Idade Média já começa a apresentar isso aqui. E isso aqui se consolida no período moderno, onde é isso aqui que você tem, pessoal. Por que eu botei o versos aqui, ó? Por quê? Porque é uma briga. É uma briga de valores medievais e agora valores modernos que se cristalizam. Beleza? Moçada, seguindo então, vamos lá. Eu vou apontar para você agora, gente, esses 3 slides, na verdade o primeiro e o terceiro, são fundamentais para você entender essa parte aí. Porque o renascimento cultural, em tese, ele é muito simples de você entender. Se você sistematizar, organizar o conteúdo, você vai aprender muito fácil, muito fácil. Agora, isso aqui é fundamental para você não se perder. Bom, primeiro com as cruzadas vieram as mudanças econômicas, aí depois as mudanças sociais e depois, as mudanças políticas. Vamos ver? Renascimento comercial, econômica, surgimento da burguesia social e formação dos países, estados nacionais, estados modernos, política, beleza? Tá vendo como são importantes entender essas mudanças? Aí, turma, na sequência, o comércio, aí você tem, tá ruim hoje, a burguesia, e aqui você tem o rei com plenos poderes, o absolutismo. E na sequência, olha o que aparece para nós aqui, pessoal. 3 elementos fundamentais para você não mais errar. As universidades se espalham na Europa, Baixa Idade Média moderna, ó que legal, pessoal, todas da igreja, a gente já viu. A imprensa, isso aqui, galera, parece demais. O FPR, UFSC, FUVEST, Enem, aparece demais. A imprensa é inventada, ampliando as publicações. Aí entra a fogueira. Lembra, pessoal, que na aula passada eu comentei com vocês que a Igreja Católica preservava as obras escritas, os livros eram super preservados. Por que a igreja queima? Porque a imprensa, ela, vamos dizer assim, para os padrões da época, popularizou o livro. Tá? Quando eu digo popularizar, não é atender a todo mundo, que a Europa não sabia ler mais de 90%. Mas você tinha uma obra. Agora você tem 100, 200, 300. Então essa potencialização dos livros se deve à imprensa. Aí, pessoal, a imprensa, aparece muito e se prova, a imprensa, ela catapultou, ela incentivou o Renascimento, sim, e mais, a imprensa catapultou também, incentivou a Reforma Protestante. Então, a imprensa foi fundamental, parece bobagem, mas ela foi fundamental para essas transformações. E por fim, aqui, pessoal, troca cultural com os árabes e bizantinos, isso sempre derrubou o aluno. Professor, mas a igreja fazia trocas culturais? Sim, moçada, lembra? A igreja não joga livro fora, principalmente se o livro é manuscrito. Lembra dos monges copistas. Então você já tinha uma abertura para esses livros. A igreja aceitava esses livros e guardava. Aceitava e guardava. Agora, com as cruzadas, eu tenho comércio e eu tenho uma intensa, moçada, intensa atividade cultural. Então você tem árabes e bizantinos, tá, que tem
o resgate da cultura greco-romana, principalmente grega. Tá? Então, gente, isso é outro elemento muito comum aparecer em provas, você não pode cair nele, tá? Árabes e bizantinos foram super responsáveis pelo legado grego, porque eles guardaram muita coisa, porque com as invasões bárbaras, muitos estudiosos, muitas obras acabaram sendo levadas para outras partes do mundo, e muitos árabes também se interessaram pelos gregos. Tá? Então, a troca cultural entre a Europa e bizantinos, que está no leste europeu, né, Turquia, Ásia Menor, e os árabes, num determinado momento, passa a ser bastante intensa. Então, esses três elementos, pessoal, por isso que eu falo, ó, esses dois slides, o primeiro e o terceiro, são fundamentais para você criar o teu pilar de compreensão desse período da história. Beleza? E aí, turma, a gente então, a gente então pode ir para o Renascimento e o que ele representou. Turma, olha só essa frase de William Shakespeare. Olha o Shakespeare. Que obra de arte é o homem? Obra de arte é o homem. Tão nobre no raciocínio, que é o único ser vivo que tem raciocínio, é o homem. Tão vário na capacidade, em forma e movimento, tão preciso e admirável. Olha essa ode ao homem que William Shakespeare escreve. Aqui, pessoal, na ação é como um anjo, no entendimento é como um Deus, porque Deus dá a razão para esse homem. A beleza do mundo, o exemplo dos animais, porque o homem vai ser o único ser produtor de cultura e o único ser racional. Então, William Shakespeare, ele escreve isso em Hamlet, obra famosíssima dele, fazendo uma grande homenagem à figura do homem. Daí o antropocentrismo. O homem vai para o centro. O antropocentrismo é isso. O homem é colocado no centro das perspectivas dessa nova linha de raciocínio. Beleza, pessoal? Então esse antropocentrismo vai ser o elemento fundamental do Renascimento, ok? Pessoal, o Renascimento, então, eu vou colocar todos aqui, tá? Para facilitar. O Renascimento, então, ele traz os nossos famosos ismos. Vamos ver todos? Eu vou comparar, eu vou começar com um que eu vou comparar, tá? Esse aqui está na aula 2 de Renascimento, ou seja, está na aula 20. Mas ele é tão importante que eu não posso falar de Renascimento sem falar dele. Tá? Aí, pessoal, qual a diferença de humanismo e antropocentrismo? Porque se eu penso em humanismo, o que é o humanismo? É o homem no centro. Mas se eu penso em antropocentrismo, é o homem no centro. Então qual a diferença entre os dois? A explicação é absolutamente simples. A explicação é simplérrima. Vamos lá então. Galera, humanismo é uma reflexão sobre o homem. Então é quando você raciocina. Eu poderia até mais simplesmente dizer, é uma filosofia sobre o homem, é o filosofar sobre o homem. Então aquela frase do Shakespeare, ela é uma frase antropocêntrica, que naquela frase ele não reflete sobre o homem, ele define o homem. Definir é uma coisa, refletir é outra. Então se olhe no espelho e se defina. Eu tenho 1,60 m, eu tenho cabelo comprido, meu cabelo é preto, minha pele é morena, tá? Eu tenho tantos quilos. Então você está se definindo. Isso é antropocentrismo. E o que é o humanismo? É quando você busca a sua essência. Tá? Então o humanismo é uma reflexão sobre a existência humana. E o antropocentrismo significa uma preocupação em ver o homem como centro de tudo. Beleza? Claro que as duas colocam o homem no centro, mas aqui é apenas uma palavra que diz homem no centro. E aqui você traz uma série de reflexões, como acontece na obra de Hamlet, do Shakespeare. Eu peguei ali uma frase isolada, né, um trechinho isolado. Então aquele trechinho isolado, ele se encaixa no antropocentrismo. Mas a obra de Shakespeare, Hamlet, O Mercador de Veneza e tantas outras, né, Otelo, são profundas reflexões sobre o homem. Pessoal, vou resumir para você? Então vamos lá. O humanismo seria uma preocupação com a essência humana. Antropocentrismo é uma preocupação com a aparência humana. Então William Shakespeare, quando ele diz
que o homem tem raciocínio, estou apenas constatando, o homem raciocina. O homem é uma grande obra de Deus, o homem é feito por Deus, estou constatando isso. E aqui eu vou refletir sobre ele, beleza? Galera, outras duas palavras que muitas vezes é mal interpretada, e como você tem uma bela aula de filosofia com o Gustavo, tá? Isso aqui fica mais fácil entender. Racionalismo é aquele grupo de filósofos que entende que apenas o pensamento é suficiente para alcançar a compreensão do homem de tudo. Experimentalismo ou empirismo, tá aqui ó, é a mesma coisa, tá? São aqueles filósofos e pensadores que entendem que o homem precisa usar os seus sentidos, o tato, o olfato, a visão, tá? Tem que usar os sentidos para compreender a natureza. Então aqui, aquela famosa dicotomia filosófica. Racionalismo como, por exemplo, o famoso Descartes. Experimentalismo como o Hume, tá? E tantos outros. O Galileu está aqui, Copérnico está aqui. Tá? Então você tem racionalismo, experimentalismo e empirismo. Tá? Universalismo, o homem quer conhecer o universo, o homem quer conhecer de tudo muito. O homem não se satisfaz em conhecer profundamente uma coisinha à toa. Ele quer aprofundar e conhecer todo o universo constituído por Deus. Hedonismo talvez seja a palavra mais difícil, porque a palavra hedonismo se mantém no grego, tá? E hedonismo vem de hedon, que significa prazer. Tá? Agora, esse prazer aqui, turma, cuidado, é o prazer que o ser humano tem de conhecer a natureza feita por Deus. Ué, pessoal, então o homem do Renascimento não é um homem anticristão, anticatólico, ateu, de forma nenhuma. No máximo você vai ter renascentistas, alguns, que criticarão a igreja, mas todos são tementes a Deus. Para o homem renascentista, sabe qual é o discurso, pessoal? Olha que discurso fácil. Para o homem renascentista, seja ele filósofo ou cientista, esse homem renascentista se entende como um ser insuficiente. O que é insuficiente? Há uma grandeza maior que produziu tudo isso. Então eles não são ateus, tá, pessoal? Tira a palavra ateísmo. O máximo que você vai ter são algumas críticas a comportamentos religiosos e, é claro, paradigmas filosóficos diferentes. Porém, eles acreditam que Deus fez tudo que existe na humanidade. Então, o que é o hedonismo? Eles vão dizer o seguinte: se Deus fez a natureza e se o homem faz parte dessa natureza, logo Deus fez o homem para usufruir da natureza. Então, o homem precisa usufruir, tirar proveito desta natureza, beleza? Então, hedonismo é a valorização do prazer. Mas, gente, quando a gente fala em prazer, vamos tomar cuidado com dois prazeres existentes. Quais são os dois prazeres existentes? O primeiro prazer é o bom prazer, é o prazer apolíneo. Apolíneo vem do deus Apolo, que é o deus, muita gente entende e associa como deus da beleza. Mas Apolo é o deus do equilíbrio, tá? Apolo é mais reverenciado como deus do equilíbrio. Então, o que é o prazer equilibrado? É o prazer da virtude, é o prazer virtuoso, tá? E o outro prazer é o prazer do exagero, do desequilíbrio, do transbordamento. Esse é o prazer dionisíaco, tá? Então, o prazer é muito bom e muito bem-vindo. Por quê? Porque Deus fez a natureza, fez o homem para usufruir dessa natureza. Então, o prazer de contemplar a natureza, o prazer de estudar a natureza, o prazer de ter acesso a um bom alimento. Porém, tudo isso é no campo apolíneo, virtuoso, virtude. E o prazer dionisíaco é o prazer vicioso. Então, por exemplo, eu posso desfrutar de um bom alimento, mas se eu como demais, eu saí do apolíneo e entrei no dionisíaco. Então, galera, vamos lá. O Renascimento valoriza o prazer, mas tem que ser aquele prazer virtuoso, equilibrado, apolíneo, beleza? E aqui toma o naturalismo. O homem é colocado como um ser da natureza, que precisa conhecer a natureza, explorar e estudar a natureza. Por quê? Deus fez a natureza e Deus
deu apenas ao homem, lembra Shakespeare? Deus deu apenas ao homem o raciocínio. Então, se Deus deu ao homem o raciocínio, é para esse homem conhecer a natureza. Então há uma enorme valorização do naturalismo, uma enorme valorização dessa natureza a ser desvendada pelo homem, o que é uma coisa prazerosa. Então, valoriza-se a existência humana. Beleza? Galera, isso aqui vai de encontro, tá? De encontro ao pensamento medieval. Lembra que o pensamento medieval procurava associar o homem a Jesus? Então você tem o nascimento de Jesus, e Jesus carrega dor e sofrimento na sua existência. Quando Jesus morre, Jesus então vai encontrar-se com Deus. Claro, tem ali o ressuscitamento dele e tal, mas a ideia qual é? O homem e a mulher, o ser humano que passam pela terra é para sofrer. Por quê? Porque o corpo, ele é viciante. E a alma, só a alma pode ser virtuosa, Santo Agostinho. E essa alma virtuosa te leva a um bom caminho, que é o encontro com Deus. Por isso, pessoal, para o homem medieval, o que vale? A vida eterna. A vida eterna, que é após a morte. E para o homem renascentista, o que vale? A vida presente. A vida atual. É dela que você tem que tirar o maior proveito possível. Beleza? Galera, fechando então, ó, esse aqui, ó, são dois termos que eu deixei por último, que o aluno normalmente se enrola aqui. O que é o mecenato? Galera, mecenato vem de mecena. Eu já vi cair em prova assim, mecenato vem de Messias. Não, Messias é Salvador, é Jesus. Mecenato vem de Mecena. A palavra Mecena é o sobrenome de um romano, Caius Mecenas. E o que o Caio fazia na época romana? Patrocinava a arte. Então, todo sujeito que sustenta um artista, ele é um mecena. Pode ser um artista, um cientista, um filósofo. Se eu estou dando dinheiro que eu ganho, sustentando esse cara, eu sou um mecena. Então o que é o mecenato, pessoal? É a prática de você ter ao seu serviço os pensadores, artistas, filósofos, cientistas da época, tá? Isso é mecenato. Aí vem o problema. Professor, mas o Renascimento vai de encontro à igreja. E a igreja, eu já ouvi dizer que é mecena. Isso, pessoal, pensa assim, quem tem dinheiro é mecena. O mecena mais famoso é a burguesia. Esse é o mecena mais famoso. Mas a igreja é mecena e a nobreza também é. Por quê? Porque como esse movimento ganhou corpo e força na época, como esse movimento foi protagonista de muita coisa importante, mesmo que você fosse contrário a muitas coisas que ele pensava, isso aqui, gente, acabou entrando no imaginário do homem europeu. Então a igreja, olha quem a igreja bancou. Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo. Ó, a igreja bancou esses caras, os maiores, porque ela era a instituição mais rica. Então esses caras trabalharam para a igreja, inclusive Da Vinci, que vai ter a sua produção independente, mas vai estar vinculado também à igreja. Então a igreja é uma baita mecena, a burguesia e a nobreza. Beleza? E aqui, ó, a valorização do indivíduo. Pessoal, muitas obras renascentistas estão perdidas. Por quê? Porque não era hábito antes assinar a obra. Assinar. Não se assinava. Tá? E a partir do Renascimento, você começou a assinar, pelo menos na Idade Média feudal europeia, não se assinava. Então, o que é o individualismo? É a valorização da individualidade do sujeito. O termo mais correto, inclusive, pessoal, você só vai ver individualismo, mas o termo mais correto seria individualidade. Então, agora, o Renascimento, ele valoriza a individualidade. Então, eu sou um indivíduo. A Eulália é outra indivídua. Você que está aí assistindo esse vídeo é outro indivíduo, tá? Então, para ele, né, para o Renascimento, cada ser humano é diferente do outro. Cada ser humano vai ter uma ação e uma vivência diferente do outro. Então, o individualismo é um elemento super forte que está presente no Renascimento. Beleza? Moçada, então, essa primeira... Opa! Ih, agora parou. Deixa eu ver aqui. Vou aqui então. Foi? Foi. Então, pessoal, essa aula de Renascimento 1 e 2, eu gosto muito de misturar.
Estou colocando aqui então as características da pintura renascentista, que também é muito cobrado, principalmente no Enem. O Enem adora isso aqui. Uso de tinta a óleo e a composição de efeitos sobre as cores. Cada artista, pintor, renascentista, ele era um alquimista. Porque você não é como hoje, que chega numa loja de tinta e pede, eu quero a azul turquesa, o bege cambará. Isso não existia na época. Então o que o artista fazia? Ele misturava as cores até chegar à composição e tonalidade que ele queria. Então a tinta a óleo existia e ele vai então produzir as cores. Aí, turma, aquela pintura da Idade Média chapada, o famoso desenho palito, ele some. E o renascentista começa a jogar efeito de luz e sombra, o que provoca um contraste que dá volume e realismo aos corpos. Todo corpo, pessoal, qualquer coisa em 3 dimensões que você pintar, você vai jogar sobre ele o efeito de luz e sombra. Isso é desenvolvido aqui no Renascimento. Então, cuidado com aquele termo que também é clássico de vestibular, né? O renascimento cultural foi uma mera cópia, uma mera cópia da cultura grega. Não cópia nunca. O renascimento cultural se valeu, o renascimento cultural usou valores da cultura grega. O renascimento cultural utiliza valores da cultura grega, valores do grego, e esses valores ele coloca aqui, tá ok? Mas isso aqui é tudo inovador, a própria tela, não se pintava em tela, tá? O efeito de luz e sombra, o desenvolvimento do uso da perspectiva, dando ideia de profundidade, e o realismo, daí o termo naturalismo, o homem é parte da natureza criada por Deus. Essa natureza deve ser reproduzida da forma mais fiel possível. Então a grande preocupação do homem renascentista é pintar o ser humano e todas as coisas da natureza da maneira mais fiel possível, da maneira mais realista possível, tá? E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, pessoal, com o grande Michelangelo. Pessoal, o teto da Capela Sistina tá aí, Então a gente tem Adão e Deus tocando em Adão. Essa figura aqui é super famosa, esteve presente até no filme ET, né? O toque do dedo, né? O toque do dedo é isso, uma referência a essa obra de Michelangelo, tá? Vamos lá então. Pessoal, reparem bem a preocupação com o realismo, embora se trate de duas pessoas bíblicas, duas figuras bíblicas. Olha a tentativa de você criar em Adão uma composição perfeita do ser humano. Você vê as veias do Adão. Olha Deus também, né, mais humanizado, beleza? E aqui você tem Deus dando vida ao homem. Agora, nessa pintura, há um detalhe que nos chama muita atenção, que é importante. Pessoal, quando a gente pensa em realismo, em naturalismo, em reproduzir a figura humana como ela realmente é, você olha para o Adão, esse homem grande e forte, e você vê um pinto minúsculo. Por que isso, pessoal? E isso é um ponto que cai muito em vestibular. Porque a genitália masculina e feminina, ela é diminuta, por uma razão simples. Guarde isso, tá, pessoal? Para a gente fechar a nossa aula com chave de ouro. Você precisa infantilizar a genitália. Então, no homem e na mulher não aparecem os pelos pubianos e o pênis masculino é reduzido, como de uma criança. Então, você infantiliza para não chocar. A ideia é infantilizar. Isso porque teve papa que deixou. Tem papa que não deixa. Tá? É totalmente negacionista da nudez. Tá? Então a nudez é um símbolo forte de pecado do corpo humano. Então muitos artistas renascentistas tiveram que colocar a famosa folha de parreira. É o vinho que simboliza o sangue de Cristo, a folha de parreira. Tá? Ou então um paninho. Tá? Agora, quando o Papa permitia, e um grande pintor, ele sempre dizia, né, eu vou pintar o homem como ele é naturalmente. Tá? Ou seja, a nudez faz parte da natureza humana. E eu vou pintar. Tá? E aí ele tinha esse problema com o Papa, e o Papa falou, então tudo bem, vamos resolver. Infantiliza. E ao infantilizar, tá tudo certo. Beleza? Moçada, então, primeira parte do Renascimento tá aqui. Fechamos a nossa primeira aula com essa base importante do que ocorreu na Europa.
e como o Renascimento se fundamenta como pensamento nesse período final da Idade Média, comecinho da Idade Moderna. Beleza? Moçada, então finalizamos aqui a nossa aula 19. Valeu!